Oi, tudo bem? Henrique Zanini aqui e eu estou aqui hoje conversando com você para trazer mais uma aula exclusiva para te ensinar como fazer a primeira viagem para o exterior, para que você consiga realizar esse sonho que eu sei que você tem desde criança. E na aula de hoje eu quero falar sobre a ferramenta que eu mais uso, que é uma ferramenta chamada Matrix. Então, eu vou falar do básico ao avançado, vou te explicar o passo a passo de como que você usa essa ferramenta e principalmente como que você vai encontrar as passagens aéreas baratas utilizando ela. Então, é uma ferramenta que não é muito conhecida, ela tem uma cara um pouco estranha até, ela é meio feia, vocês vão ver quando eu compartilhar minha tela, mas é uma ferramenta bem completa e traz os melhores resultados. Então, ela tem algumas particularidades, que a primeira delas é que você não vai conseguir comprar passagem aérea por aqui. Essa ferramenta só serve para você fazer buscas. Então, tem uma forma de depois ir para outros sites e fazer a compra, mas nela você não vai conseguir comprar. Essa ferramenta serve somente para pesquisar. E talvez seja esse um dos motivos que ela é bem completa, porque o objetivo deles não é ganhar dinheiro, é só trazer a informação da passagem aérea barata. Então, algumas curiosidades, então, né, explicando essa ferramenta, ela é de uma empresa chamada Ita Software, ela foi fundada nos anos 90 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos, e lá nos anos 90, quando eles criaram essa ferramenta, o objetivo dela era fazer com que as pessoas conseguissem encontrar passagem aérea barata sem precisar de computador muito robusto, com aqueles computador parrudão mais avançado para a época. E várias outras empresas foram usando essa tecnologia até que em 2010 o Google comprou e em 2011 lançou o Google Flights, que tirou mais ou menos a engenharia dessa ferramenta e colocou no Google Flights. Talvez você conheça o Google Flights, é uma ferramenta um pouco mais conhecida, mas ela veio daí, dessa ferramenta chamada Matrix. Então, eu vou compartilhar minha tela para te mostrar aqui como que essa ferramenta funciona na prática e você vai ver que ela é muito simples. Ela parece que é difícil olhando à primeira vista, mas você vai ver que é bem tranquilo. Então agora você já está vendo aqui a tela do meu computador, eu vou te explicar o passo a passo. Como eu te disse, ela é uma ferramenta feia, não é bonita, ela até assusta um pouco, né? Tem essa cara aí dos anos 90, não foi muito atualizado, mas o principal, que é a tecnologia por trás da ferramenta, ela funciona, ainda funciona e funciona muito bem. Então, talvez se você não fale inglês ou não entenda inglês, você tenha um pouquinho de dificuldade, mas você vai ver que aqui é bem tranquilo, as coisas são bem intuitivas, por mais que não pareça, né? Mais uma vez o design não é muito bonito, mas é bem fácil de usar. Então aqui, ó, a primeira são três abas que tem aqui, então Round Trip, One Way e Multi-City. A gente vai ver primeiro aqui a Round Trip, então, o que que é um Round Trip? É uma viagem de ida e volta. Então, aqui departing from destination, então, da onde que você vai sair e para onde que você vai ir. Então, por exemplo, se você está saindo de São Paulo e quer ir para Paris, você vai colocar aqui que você está saindo de São Paulo e está indo para Paris. Uma coisa legal aqui da ferramenta é que você pode pesquisar por essas siglas. Então, por exemplo, GRU. GRU significa o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E se você está indo para Paris, então, se você não sabe essas siglas, você pode escrever Paris aqui e colocar aqui todos os aeroportos ou escolher o aeroporto específico. Então, por exemplo, Charles de Gaulle, Orly, Belvais, enfim. Eu vou colocar aqui todos os aeroportos. Aqui em data, tá? Eu não vou mostrar aqui essas duas questões, que essa aqui é um pouco mais avançada. Eu vou primeiro mostrar o básico e depois a gente volta aqui e vai vir para essas questões mais avançadas. Então, aqui em data, você tem duas opções também. Então, você pode buscar por datas exatas e o que, que isso significa. Então, por exemplo, eu quero ir em março e eu sei que eu tenho que ir no dia 6 de março e eu tenho que voltar no dia 20 de março. Então, aqui você vai estar buscando a data exata para essa viagem, né? Indo no dia 6 e voltando no dia 20. Você vai ver que aqui ele ficou ao contrário, então 3/6/2020 e 3/20/2020. Porque como o site é em inglês, lá nos Estados Unidos eles colocam primeiro o mês para depois o dia. Então não se assuste por ter ficado ao contrário aqui, é só um detalhezinho. Aqui nessas duas opções, você pode escolher se você quer sair nesse dia ou se você quer chegar lá nesse dia. Também dá para mudar aqui. E aqui também você pode colocar para pesquisar somente nesse dia, um dia antes, um dia depois, ou um dia antes ou depois, ou 2 dias antes ou 2 dias depois. Isso aqui é legal para quando você tem uma flexibilidade de data, porque pode ser que aqui no dia 5 estava mais barato, ou no dia 4 estava mais barato, ou no dia 8 ou no dia 9 ele vai acabar encontrando essa passagem aérea mais barata para você.
Eu vou deixar aqui somente nesse dia. E aqui embaixo a mesma coisa. Então, se você quer sair de lá no dia 20 ou se você quer chegar aqui no Brasil no dia 20. Isso aqui também é legal porque, não, dia 20 eu tenho que estar aqui. Então, você pode pesquisar aqui e colocar para chegar no dia 20. Mesma coisa aqui para chegar nesse dia, um dia antes ou 2 dias. Aqui embaixo, você pode colocar aqui um adulto ou 2 adultos, crianças, seniors, enfim. Você pode colocar aqui bem certinho quem que é as pessoas que estão indo, qual que é a idade e tudo mais. Ou se for apenas adultos, você deixa somente adultos. Eu vou deixar um adulto aqui. E por que é importante você pesquisar por criança? Porque geralmente criança ou idoso, eles têm mais ou menos aí 25% de desconto na passagem aérea. Então, se você já pesquisar, e quando eu digo crianças, são crianças até 12 anos, tem esse desconto, né? Idosos, se não me engano, é acima de 60, não tenho certeza. Mas por isso que é legal você colocar aqui se você está indo com crianças ou não, que ele também já traz essa busca colocando esse desconto. Não são todas as companhias aéreas que dão esse desconto, né? Tem que olhar lá na regra passagem aérea, mas aqui ele já vai trazer bem certinho a busca para essa criança que está indo com você. Eu vou deixar um adulto aqui. Aqui em cabine, então, você pode colocar se você quer a Premium, a Business, a First Class ou a primeira classe, né? Ou a mais barata possível. Então, eu vou deixar também aqui a mais barata. Aqui em paradas, stops, você pode colocar que não tem limite de parada. Ou, se você quer voo direto, você coloca aqui, ó, não stop, somente voos sem paradas. Somente uma parada ou somente até 2 paradas. Então, eu também vou deixar aqui sem limite, porque geralmente as passagens aéreas que fazem 3 paradas são as mais baratas. E não significa que isso é ruim, porque quando você faz essas paradas, a gente consegue usar uma outra técnica que se chama stopover. Eu já falei algumas vezes dela aqui, já tem artigos no blog falando sobre isso. Eu vou fazer mais aulas para frente detalhando melhor isso. Então, se você não sabe o que é stopover, dá uma olhada lá no blog, tem bastante coisa falando. Então, por isso que eu gosto de pesquisar com essas paradas, porque aí eu consigo colocar essa outra estratégia junto. Aqui, você coloca, se você deixar permitido, ele vai permitir que troque de aeroportos. Então, por exemplo, como aqui eu estou pesquisando todos os aeroportos de Paris, eu posso ir para Charles de Gaulle e voltar desse Paris-Orly, tá? Se eu deixar permitido aqui. Se eu desmarcar essa opção, ele vai ficar somente de um aeroporto. Eu também vou deixar marcado, porque pode ser que a passagem aérea fique mais barato indo para um aeroporto e voltando de outro, então eu deixo marcado aqui. E essa última opção aqui é para mostrar somente voos com preços e assentos disponíveis. Se você deixar ela desmarcada, ele até mostra um alerta aqui, ele vai trazer todos os resultados, tendo essa passagem aérea ou não. Então é importante que você deixe marcado aqui, porque afinal você não quer estar pesquisando passagem aérea que não vai estar disponível. Aqui em Currency é a moeda que você quer comprar, e também aqui em Sales City é a cidade que você vai comprar essa passagem aérea. Dá para deixar aqui sem nada, que ele vai pegar geralmente a moeda do país que você está saindo e também a cidade que você está saindo, tá? Isso daqui também é um pouco mais avançado. Para frente eu explico por que é importante às vezes você fazer essa mudança. E aí você vai apertar aqui em Search, ele vai trazer o resultado da busca. E como eu disse, né, lembrando, não dá para fazer a compra da passagem aérea por aqui, ele só serve para pesquisar para você encontrar o melhor voo. E o melhor voo ele aparece aqui em cima com esse destaque em amarelo. Então, para essas datas que nós pesquisamos, o melhor voo é com a Aeroméxico, então ele vai de São Paulo para a cidade do México, saindo no dia 6. Ele fica lá 7 horas e 5 minutos parado, então esse layover em MEX significa que ele vai fazer uma conexão no México, e aqui está o tempo que você vai ficar lá, 7 horas e 5 minutos. E no dia 6 mesmo, às 11h55 da noite, ele vai sair com destino a Paris. E você vai chegar lá em Paris às 5h25 da tarde. Então, aqui também ele mostra o tempo do voo, 10 horas e 30 minutos. E esse primeiro voo aqui saindo de São Paulo para o México, 9 horas e 25. Aqui ele mostra qual que é a classe, né, da tarifa econômica. Aqui ele mostra a classe tarifária, então a letra E. Você pode ver que aqui a letra N também muda. Isso aqui é um pouquinho mais avançado, mas não se preocupe que para frente também eu vou explicar. E aqui o logo da companhia aérea, né? E aqui em cima, então, ele vai mostrar ó, todos os voos. Aqui tem Aeroméxico. Quando ele tem esse multiple carriers, significa que são várias companhias aéreas que estão fazendo esse voo. Então, por exemplo, aqui, ó, Multiple Airlines. Nesse caso, ó, você vai para São Paulo, de São Paulo para Madrid com a Iberia. E a volta aqui é com a British Airways, que é a companhia aérea da Inglaterra. Então, aqui tem a British, KLM, Iberia, Air Europa e aqui ele mostra todas, tá?
E aqui em non-stops, ele mostra os voos que são diretos. Então, por exemplo, tem só um voo com a Air France e com a Latam aqui. Então, com a Air France o voo direto é 3.394 e com a Latam 9.097. E aqui ele mostra, então, com uma parada ou duas paradas, se for o caso. Nesse caso aqui, todos são com uma parada. E ele mostra aqui o melhor preço, 2.868, que é com a Aeroméxico. Se você clicar aqui em cima, ele vai trazer todas as tarifas dessa passagem para chegar aqui no preço final. E também aqui em Rules ele mostra as regras da passagem aérea. Isso aqui também é um pouquinho mais avançado, eu vou deixar para explicar depois, mas é só para você saber que está aqui. Eu vou voltar aqui, vou deixar essa passagem aérea para a gente fazer uma comparação. Então, uma das técnicas para comprar passagem aérea barata é você ter disponibilidade de datas. Isso significa que você não tenha que ir bem certinho no dia 6 e voltar no dia 20, porque pode ser que indo um dia antes, 2 dias antes, ou voltando um dia depois, 2 dias depois, você vai encontrar uma passagem aérea mais barata. Então, eu vou modificar aqui essa busca, vou fazer a mesma pesquisa, só que agora vamos fazer uma alteração. E uma das coisas legais aqui dessa ferramenta da Matrix, da Ita Software, que eu gosto de chamar de Ita Matrix, é que você não precisa ser bem específico na data. Você pode pegar um período e ver várias passagens aéreas para aquele período. Como é que você vai fazer isso? Então aqui você vai marcar essa segunda opção, você vai ver que muda algumas configurações aqui embaixo, e aqui em Departing você coloca a data que você está saindo. Então, por exemplo, assim, se você pode ir a partir do dia 1º de março, né? Não igual antes aqui, que a gente colocou para sair no dia 6. A partir do dia 1º eu já posso viajar. Então você coloca aqui que você vai sair no dia 1º de março, e aqui embaixo você coloca quantas noites você pode ficar lá. E essas noites, elas precisam ser sempre no máximo com 7 noites de diferença. Então, por exemplo, se você colocar aqui 10 e 17, então entre 10 noites e 17 noites. Se você colocar aqui 18 ou 19, não vai funcionar. Ou se você colocar 10 e 15, vai funcionar, tá? Então tem que sempre ter essa diferença entre no máximo 7 noites. Então eu vou colocar aqui que a gente pode ficar entre 10 e eu vou deixar o máximo, 17 noites para vocês verem. E vou, aqui não mudei mais nada, né? Deixei saindo de São Paulo para Paris, um adulto, aqui embaixo não mudei nada, e vou fazer a busca para vocês verem o que acontece agora, qual que é a diferença. Ele vai me trazer um outro tipo de calendário, que eu consigo ver várias datas e vários preços para essas diferentes datas. Então, indo num dia, voltando no outro, enfim, fazer várias combinações. Então, aqui a nossa passagem aérea estava 2.868 e ele já me traz aqui em amarelinho as passagens aéreas mais baratas que ele encontrou para essa noite, para essa data. Então, indo aqui no dia 10, ou indo aqui no dia 14, no dia 17, no dia 24 ou 28, ele encontrou a passagem aérea mais barata. Então, por exemplo, como eu disse antes, aqui 2.868 saindo no dia 6 e voltando no dia 20. Vamos fazer aqui, ó, saindo no dia 6 e voltando no dia 20. Você pode ver que aqui ficou um pouco mais caro, ó. 3.065, 14 noites. Mas aqui no dia 10, ainda está dentro do mês de março, 13 noites, ficou um pouco mais barato. Eu vou clicar aqui para a gente ver qual que é essa passagem. E só usando essa ferramenta, com esse detalhezinho que você coloca o número de noites, você já vai conseguir economizar uma boa quantia de dinheiro. E aqui ele está indo com a TAP agora, não está mais com a Aeroméxico, né? Mudou. Então ele vai para Portugal, faz um layover lá, uma conexão em Portugal de 6 horas e 50 minutos, e depois aqui em Porto, né? Ele vai para Porto, depois de Porto vai para Paris. Então, só aqui a gente já conseguiu economizar um pouco mais de dinheiro. Umas coisas legais aqui, então, eu vou entrar aqui e vou clicar aqui nas regras da passagem aérea. Eu não vou explicar tudo isso daqui porque é muita coisa, tá? A única coisa que eu vou explicar aqui é a categoria número 8, que são as restrições de stopover. Então, aqui está falando ó, que é permitido fazer stopover em Lisboa, na cidade do Porto ou do Brasil. Mas o stopover não pode exceder 120 horas. Então, o que isso quer dizer? Que eu consigo parar em uma dessas cidades lá, então, tanto em Lisboa quanto na cidade do Porto, ou até mesmo no Brasil, e consigo ficar até 120 horas nessas cidades. Então, 120 dividido por 4, por 24, são 5 dias. Então, isso significa que nessa mesma passagem aqui, que eu estou indo para Paris, eu consigo parar em Portugal e ficar até 5 dias lá e depois seguir para Paris.
Ou seja, a gente colocou duas cidades, e isso aqui é a técnica do stopover, mais uma vez, se você não sabe, recomendo que você dê uma olhada lá no blog, que eu tenho bastante coisa explicando sobre isso, mas aqui bem rapidinho eu mostrei como é que funciona. Então isso significa que com 2.341 e 84 a gente consegue ir para dois países, ou seja, 1.170 e 92 cada país. Então a gente economizou bastante em relação a essa primeira pesquisa e agora conseguimos incluir mais um país que ficou mais barato, né, 2.341, com mais um país ainda na passagem aérea. Então eu vou deixar essa busca salva aqui também para a gente ir fazendo essa visualização de tudo que a gente está pesquisando no começo. Aqui eu vou modificar de novo a nossa pesquisa e agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês legal, que é essa questão aqui do Multicity. Então, o que significa isso? Multicity é para você pegar várias cidades. Então, quando você for fazer a regra do stopover, por exemplo, você vai usar essa opção aqui, de Multicity. Isso significa que a gente vai de São Paulo a gente vai para a cidade do Porto. Então, eu vou ver bem certinho o código aqui. É o PO. Depois da cidade do Porto, a gente vai para Paris. Opa. E de Paris, a gente vai voltar para São Paulo. E é importante aqui que eu coloque as mesmas datas. Então, eu vou partir no dia 10 e dia 24 eu tenho que voltar. Então, eu vou colocar aqui que eu vou no dia 10. Eu vou ficar 1, 2, 3, 4. Vou ficar até o dia 14 lá na cidade do Porto. E depois, aqui no dia 24, eu vou voltar para São Paulo. Então, vamos colocar aqui. Então, ó, eu estou indo de São Paulo para Porto no dia 10 do 3. Depois eu estou indo de Porto para Paris no dia 14 do 3. E depois de Paris para São Paulo no dia 24. Então, eu estou fazendo a mesma busca que essa passagem aqui, só que agora eu incluí a parada aqui na cidade do Porto. Então, vamos ver o que acontece. Então agora trouxe o resultado da busca aqui para mim. Então aqui em cima sempre vai ficar em amarelinho a passagem aérea com o melhor preço. Então a nossa antes era 2.342 e agora ficou 2.351. R$ 9,00 a diferença. Então por R$ 9,00 a gente conseguiu incluir mais uma parada aqui. Então aqui a gente sai no dia 10, né? E o legal é que ficou dois voos diretos. Então o voo geralmente é uma parte cansativa, muita gente tem medo, enfim. Ele acabou ficando um voo direto, não precisa fazer a conexão, essa conexão ficou um pouco mais alongada, só tem a conexão na volta. Essa conexão da volta é só de 2 horas e 40 minutos. Então, voltando. Lá na primeira a gente tinha 2.868, fomos para 2.342 com uma conexão de 6 horas, e essa conexão a gente transformou numa parada de 4 noites, né? E por 2.351. Então, vocês vão vendo que a ferramenta traz todas essas opções, você consegue ir fazendo esses destinos, fazendo essas trocas para conseguir encontrar a melhor passagem aérea. Caso você não consiga encontrar, tem uma coisa legal aqui, eu vou fazer de novo outra modificação, e agora eu quero falar aqui dessas opções avançadas. Então, aqui em Advanced Controls, vai ver que ela aparece alguns campos aqui, e nesses campos a gente consegue incluir alguns códigos. E esses códigos eles vão trazer uma pesquisa mais refinada, vão trazer uma pesquisa mais certeira do voo que a gente está buscando, da passagem aérea que a gente está buscando, e enfim. Se você clicar aqui nessa interrogaçãozinha, ele vai te mostrar esses códigos. Eu não vou passar por todos aqui, porque tem bastante coisa, mas o que eu mais uso, o que eu gosto de usar, são as alianças aéreas. Se você não sabe o que é uma aliança aérea, eu também já falei sobre isso no blog. Então, é uma junção de companhias aéreas, onde elas se juntaram para levar as pessoas mais longe, enfim, oferecer mais voos, oferecer mais serviços por um preço mais acessível, um preço mais barato. E as alianças aéreas, se a gente buscar pela aliança específica, a gente também consegue encontrar passagem aérea mais barata, consegue trazer resultados melhores. Então, eu gosto de usar aqui a aliança, e são 3 alianças aéreas, mas eu sei que para a Europa a aliança aérea melhor é a SkyTeam, então você coloca aqui Alliance com 2 L's, aqui, e o nome da aliança aérea, SkyTeam. Aqui de novo e aqui de novo. E eu vou fazer a busca para a gente ver se o preço da passagem aérea muda ou não. Às vezes, por a gente estar buscando dentro da mesma aliança, a passagem aérea pode ficar um pouco mais barata, ou às vezes ficar mais cara, ou às vezes não muda nada. Então, por isso que é importante você pesquisar.
Então, nesse caso aqui, a KLM Air France, você vê que ficou 3.663, ficou bem mais caro. Você pode vir aqui e buscar por outra aliança, então, vamos pesquisar agora pela Star Alliance, para a gente ver se muda alguma coisa ou não. E vocês vão ver que ficou 2.351. E agora eu quero explicar a diferença dessa questão das alianças aéreas. Então, por que ficou mais caro quando eu pesquisei com a SkyTeam? Porque a TAP, ela não faz parte da SkyTeam, ela faz parte da Star Alliance, por isso que agora trouxe esse resultado aqui. Então, ó, tem a Lufthansa, enfim, tem as outras companhias aéreas que fazem esse voo, e por isso que trouxe agora aqui, e não antes. Se eu quisesse usar a SkyTeam, eu teria que ir de São Paulo, em vez de ir para Paris, talvez ir para Amsterdã, porque aí eu ia conseguir pegar a KLM. Isso é um pouco mais avançado, eu vou deixar para falar mais para frente, mas eu queria fazer esse parênteses aqui para vocês entenderem, tá? E aqui nos códigos também a gente consegue pesquisar excluindo companhias aéreas. Então, por exemplo, eu não quero que apareça voos da TAP. Dá para a gente fazer isso aqui. Eu não quero, ou eu quero que apareça somente voos da TAP. Também dá para fazer isso aqui. Dá para você dar uma olhada aqui depois nos códigos, clicar aqui nessa interrogaçãozinha e vir aqui, você vai ver, aqui do lado está explicando bem certinho o que é cada um, enfim, o que significa, e também que cidades que vai parar, enfim, mínimo de conexões, máximo de conexões. Dá para fazer uma busca bem avançada, uma busca bem completa, usando aqui essas questões dos códigos, tanto códigos de extensão, né, como esses códigos de rota. Então você vai ver que aqui também, se você clicar aqui, ele vai mostrar algumas opções para você fazer essa busca. Aqui ele tem alguns exemplos. Então também dá para você dar uma pesquisada. Aqui tem um glossário. Enfim, aqui é mais ou menos isso, então, tá? Essa questão do ITA Software. Aqui dentro tem mais opções, enfim, você pode vir aqui e dar uma clicada, dar uma pesquisada, você vai ver que tem mais coisas aqui, você pode organizar por companhia aérea, você pode organizar por preço, por saída, enfim, isso aqui também é legal se você, não, eu não gosto de chegar à noite, não gosto de chegar de dia, também dá para fazer essa busca aqui, você pode vir aqui ó, em Preferred Times, então, e selecionar as opções aqui, então, vamos deixar somente de manhã e meio da tarde. É claro que quando você tira essas opções aqui, quanto mais específico for a tua busca, mais caro com certeza vai ser a tua passagem aérea, né? Então, por isso que eu não mexo muito, eu gosto de encontrar as passagens aéreas mais baratas mesmo, então eu praticamente não mexo muito, eu só coloco a questão da cidade que eu estou saindo, a cidade que eu estou indo, a data que eu posso ir, a primeira data, né, que eu posso viajar, então a partir do dia 1º de março eu posso ficar entre 10 e 15 noites e começo a pesquisar. E aí eu parto dessa busca inicial. Então vocês vão ver que fazendo essa mudança que a gente fez ali de trocar os horários, a passagem já ficou um pouco mais cara. Na verdade, bem mais cara, né? Quase o dobro. Então por isso que eu não mexo muito aqui, tá? Eu vou deixar não, não. E aqui não. E é isso. Aqui um one way é um voo só de ida, então eu estou indo de São Paulo para Porto, por exemplo, é um voo só de ida, você vai usar o one way. Essa aqui não é uma opção muito utilizada. Eu uso mais essa questão do Multicity. E agora você deve estar se perguntando, tá, Henrique, beleza, encontrei a passagem, é essa passagem que eu quero, já vi que é esse voo, enfim, como que eu compro? Se aqui nesse site não dá para comprar. Como que eu faço? Eu clico aqui em detalhes, e aqui em detalhes eu tenho todas as opções do voo. Então eu tenho da onde que ele está saindo, para onde que ele está indo, na qual data. Então, de São Paulo para Porto, no dia 10 de março. Aqui embaixo você tem o número do voo, isso aqui é muito importante, então TAP Air Portugal 80, o horário que está saindo, o horário que está chegando, a duração do voo, qual que é o avião e qual que é a classe da passagem e a classe tarifária. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, o que eu geralmente faço? Quando eu encontro a passagem aérea e eu sei que é da TAP, eu vou entrar lá no site da TAP e vou fazer a mesma busca dessa passagem aérea. Quase sempre no site da companhia aérea o preço vai estar mais barato, mas recomendo que você faça essa busca em outros sites, colocando as mesmas informações que a gente colocou aqui. Então,
saindo de São Paulo para Porto no dia 10, saindo de Porto para Paris no dia 14 e saindo de Paris para São Paulo no dia 24, tá? Então você vai fazer a mesma busca no site da companhia aérea e também em outros sites, por exemplo, o Skyscanner, o Google Flights, que ela também ele mostra a opção para você comprar. Você pode pesquisar no Submarino Viagens, enfim, tem uma série de sites que depois você pode pesquisar para comparar e ver se o preço fica o mesmo ou se de repente você consegue encontrar um preço mais barato, que pode acontecer também. Às vezes aparece a passagem aérea aqui e você não encontra nem no site da companhia aérea e nem no site de terceiros, enfim. Quando isso acontece, o que eu geralmente faço é pegar o telefone, ligar na companhia aérea e falar, ó, eu estou usando a ferramenta Matrix do Google e eu encontrei essa passagem aérea saindo de São Paulo para Porto e o voo de ida é o voo do número 80, depois o voo de Paris até Paris, de Porto para Paris, é o voo número 452, que sai às 6h15 e chega lá às 9h30 da manhã. Enfim, passo bem certinho todos os dados para que eles encontrem essa passagem aérea lá. Nem sempre eles vão encontrar também, então você tem que ter noção disso, que às vezes você acha uma passagem linda e maravilhosa aqui, mas na hora de comprar não vai ter. Então é um pouco decepcionante, mas eu já tenho que alertar que isso acontece e não é raro, tá? Acontece bastante vezes, mas geralmente as companhias aéreas como a TAP, Air France, KLM, essas companhias que vão para a Europa, geralmente você consegue encontrar. Então vamos fazer essa busca agora aqui para a gente ver se dá certo. Quando você entrar aqui no site da companhia aérea, a gente já vai direto nessa opção aqui de Multicity. Então, aqui eu vou colocar o código do aeroporto. Aqui eu estou indo para Porto. A gente está indo no dia 10 de março. Estou conferindo aqui. Depois de Porto. E aqui a gente tem que ver bem certinho qual que é o aeroporto. Então, ali. E aqui vocês vão ver que é um aeroporto que ele é um pouquinho mais longe, tá? Isso aqui é bem importante também quando você estiver pesquisando para todos os aeroportos, pesquisar aonde que é esse aeroporto, porque às vezes você encontra uma passagem aérea que é muito barato, mas o aeroporto é muito longe, aí você vai acabar gastando muito com o transporte. Então, tem que fazer essas duas buscas para ver, se eu for para Uri, beleza, 2.351. Agora se eu for para o Charles de Gaulle, quanto que muda? É muito diferente ou não? Não deu tanta diferença. Às vezes vale mais a pena você ir para um aeroporto que está mais próximo da cidade, pagar um pouco mais caro na passagem aérea, do que ir para um aeroporto que está mais longe, mas acabar gastando muito com o transporte. Então, isso também é um pouco mais avançado, mas conforme você for fazendo as buscas, as pesquisas, você vai começar a entender isso e começar a sacar essas coisas. Então, voltando lá para nossa pesquisa, a gente vai no dia 14. 14 de março. E aqui a gente vai adicionar mais um voo agora. Aqui é a mesma coisa, de Uri. Para GRU no dia 24 de março. Aqui está um adulto, como eu pesquisei aqui antes, né? Apenas um adulto. E se você for viajar com mais pessoas, sempre pesquise com essas mais pessoas, porque às vezes essa passagem aérea aqui só tem mais uma disponível. E se você pesquisar para uma pessoa, ele vai trazer. Agora, se você pesquisar para duas, ele vai trazer a mesma passagem aérea para vocês dois, para não acontecer esse caso de um pagar muito barato e o outro acabar pagando mais caro. Ele já traz a mesma passagem aérea para as duas pessoas. Então, por isso que se você for viajar em dois, já pesquisa em dois. Mesma coisa com criança, como eu falei antes. O site da TAP está carregando aqui ainda, um pouquinho lento. Entrar lá no Submarino Viagens para fazer a mesma busca e a gente fazer um comparativo. Carregou agora aqui o site da TAP, então vocês vão ver que ele traz já algumas opções aqui. E tá aqui, ó, 2.350 e 56. Aqui ficou 2.351, né? Ele arredondou para cima. A gente já conseguiu encontrar a passagem. Agora a gente só vai pesquisar aqui, ó, às 8h10 da noite. Chega lá às 9h10. Às 8h10, 9h10. Aqui às 19h05 e 22h15. Aqui ficou diferente, ó. Que aqui tava às 6h15. Aqui ficou às 19h15. Tá aqui embaixo, ó, às 6h15 e às 9h30. E essa daqui sai às 7h30 e chega às 8h15. Tá aqui, às 7h10, na verdade.
Isso, 7,10 e chega às 6,40 e 18,40. Então, no caso, é a passagem que a gente controla no Itamatrix, é essa segunda aqui, você vai ver que é o mesmo preço e está aqui para reservar. Eu vou fazer a mesma pesquisa aqui no Submarino Viagem, então, aqui em Multidestinos, então, da onde que a gente vai sair? A gente vai sair de Guarulhos, depois a gente vai para a cidade do Porto, e a gente vai confirmando lá no dia 10 de março. Eu vou fazer essa segunda busca aqui só para ter certeza que no site da companhia aérea a gente conseguiu encontrar o melhor preço. Depois a gente vai para Paris no dia 14. Vou clicar aqui para assinar mais um trecho. E de Paris a gente vai voltar para Guarulhos no dia 24. Só vou confirmar aqui, então no dia 24. Vou dar um aplicar, vou buscar os voos e agora eu vou fazer essa segunda busca só para eu ter certeza que no site da companhia aérea ficou mais barato, porque às vezes nos sites de terceiros acontece de ficar mais barato. É meio contraintuitivo, mas acontece. Então aqui ele está pesquisando. Deixar ele buscar todas as passagens, mas aqui já mostrou o voo da TAP 2404 e ficou um pouquinho mais caro mesmo. Então é o mesmo voo, tá? Às 8h10, enfim, você confere pelo horário, dá para conferir pelo número do voo. É interessante que você pesquise pelo número, se você não conseguir achar o número, como é nesse caso aqui, não tem o número do voo, você vê pelo horário dele, e para a gente ter certeza que é o mesmo voo. Então aqui 2406 e aqui no site da companhia aérea 2.270,56. A gente conseguiu até um desconto aqui de R$ 80. Então ficou bem mais barato, né? Deixa eu fazer aqui 2.406, ficou R$ 135,44 mais barato. E em relação àquela nossa primeira busca lá, 2.868 para 2.270,56, a gente economizou aí quase R$ 600 na compra da passagem aérea, usando essa forma mais específica de buscar aqui dentro do software, né, da Matrix, e também incluindo mais um país. Então, se for ver 2.270,56 dividido por 2 é 1.135,28 cada país. Não sei você, mas eu acho esse valor bem barato, um valor bem acessível, né? 2.270 para você viajar para a Europa. Claro que a gente está falando aqui só de passagem aérea, mas 2 países nesse preço eu considero um valor legal. E não por acaso eu pesquisei em março, tá? Eu pesquisei em março porque eu sei que em março geralmente os preços para lá são mais acessíveis, então se você tem a intenção de ir para a Europa, recomendo que você busque em março, que você vai conseguir encontrar voos melhores, com preços melhores, enfim. Voltei aqui para minha câmera então. Agradeço por você ter ficado aqui, ter assistido até o final. E se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu bastante, que foi útil para você, senão você já teria fechado o navegador e ido embora. Então eu queria te convidar para deixar um comentário, se você estiver vendo isso no blog, arrastar a tela aí para baixo e comentar lá no final. Escrever o que você achou, me dar um feedback dessa aula, porque isso é bem importante para mim, são esses comentários que eu consigo medir se o conteúdo que eu estou trazendo aqui para você, ele é realmente útil, se ele faz sentido, porque às vezes para mim isso é muito básico e a forma que eu passo pode não ser tão básico assim, pode ter ficado confuso, enfim. Se você achou que não ficou bom, eu posso regravar essa aula, ou se você achou que ficou bom, que serviu, que te ajudou, também deixa um comentário lá dando teu feedback, que isso vai me ajudar bastante. Se você estiver vendo no YouTube, também deixa um comentário aqui embaixo no YouTube, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Se você também quiser deixar um comentário com sugestões de aula, também agradeço, porque eu gosto de ficar pegando as dúvidas que o pessoal tem, enfim, para ir ajudando. E o meu objetivo, você já sabe, é fazer com que você consiga fazer a primeira viagem para o exterior e que você consiga fazer isso logo. Então, bora pesquisar, bora colocar a mão na massa que eu tenho certeza que essa viagem está muito próxima e logo logo você vai realizar esse sonho. Beleza? Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima aula.